Vamos falar sobre INSS, vamos falar sobre aposentadoria? Todos juntos? Defere no programa Piracicaba agora. Leandro, muito boa noite. Tudo bem com você, Leandro? Seja bem-vindo. Neto, boa noite. Boa noite, boa Maria. Boa noite, Leandro. Bem-vindo. Boa noite a todos. Você que está em casa, participe conosco. Terça-feira é dia de Defere, dia de Leandro, tirando as dúvidas sobre a aposentadoria. Chegaram muitas perguntas, muitos questionamentos sobre a aposentadoria, sobre o INSS. Você pode fazer a sua pergunta também através do nosso WhatsApp, 991411048. Ou você pode ligar também deixando a sua pergunta. O Leandro responde ao vivo aqui no programa Piracicaba agora, tá bom? 991411048, 2534 1234. Manda sua pergunta. Vamos começar, Maria? Vamos começar com a nossa listinha. Bora. Já mande a sua aqui também. O Rogério mandou pelo nosso WhatsApp. Ele quer saber o seguinte: Leandro, minha mãe recebe pensão por morte. Ela é acamada e recebe 60% da aposentadoria. Será que tem direito a receber 100%? Por que será que recebe 60%, hein, Leandro? 60%, Neto, foi pós-reforma da Previdência. Ah, entendi. Até novembro de 2019, Neto, as viúvas e os viúvos, os pensionistas, eles recebiam 100% do valor da aposentadoria. Sim. 100%. Pós-novembro de 2019, não recebe mais 100%, recebe 50% mais 10% a cada dependente. Mas, Rogério, a pensionista acamada, ela tem sim direito de receber 100%. Ela tem. Então, direito, né? Todas as viúvas, Rogério, pós-reforma, recebe somente 60% do valor da aposentadoria do esposo que faleceu, exceto a viúva acamada, que tem uma deficiência, que é inválida. Então, Rogério, a sua mãe, sim, tem o direito de receber 100%. Tem o direito, sim. Então, pede uma carta para o médico dela, para relatar o quadro clínico dela. O médico acompanha mesmo. O médico acompanha ela, exato. O médico particular dela, né, que acompanha ela. Pede para ele, Rogério, relatar o quadro clínico dela em carta, que nós vamos pedir que aumente a pensão dela de 60% para 100% e também pedir os retroativos, tá? Que é importante. Recebe aqueles que não foram pagos. Olha que interessante isso. Sim, em regra sim, desde que, Neto, desde que o Rogério, quando pediu a pensão, anexou uma carta médica. Tá. Então, por exemplo, se o Rogério, quando pediu a pensão da mãe, se é que foi o Rogério que pediu, tá? Mas quem solicitou a pensão, Rogério, se no ato do pedido, do protocolo, anexou uma carta médica dela, aonde estava de forma clara que ela era acamada e o INSS não concedeu uma pensão de 100% e sim de 60%, aí errou o INSS e nós vamos buscar o retroativo desde lá de trás. Agora, se não anexou a carta, aí nós vamos anexar a carta no novo pedido e vai receber do segundo protocolo. Mas ela sim tem o direito de ter aumento da sua pensão de 60% para 100%. Por isso que é importante, a gente sempre fala aqui, né? A gente sempre fala que é importante você passar na Defere, conversar com o Leandro, antes de dar qualquer entrada, antes de tomar qualquer atitude, porque você não tem essa informação. Por isso que você tem que contar com a Defere, né? Nessa situação, por exemplo, o Leandro falou que vai dar sim para regularizar. Talvez, né? O erro tenha sido do INSS, então o retroativo vem tudo. Ou não teve a informação correta que deu entrada, porque tem que estar a carta junto do médico, tem que estar a carta ali. Então são situações como essa, nesse caso específica, né? Mas são inúmeros casos que o Leandro vem aqui toda terça-feira explicar, dar exemplo, a gente escuta a população falando que são situações onde você deixa de receber o que direito é, porque está faltando um documento. Por isso tem que ir na Defere e com tudo pronto, dar entrada com tudo preparadinho no INSS, para não ter nenhum tipo de brecha para você receber menos ou até mesmo ser negada a sua aposentadoria. Tá bom? O telefone da Defere já anota, tem muita participação, a gente vai correr. Então anota agora, está aí na tela para você, 3377-0270 ou 3377-0280, tá bom? Pode ligar, marcar horário
e o Leandro vai lhe atender. O senhor e a senhora, e pode acompanhante junto também, viu, gente? Pode o filho, a filha, o sobrinho, o neto, pode ir junto acompanhando. Pois não, Maria. Vamos seguindo com a nossa lista de perguntas. Agora, Neto, a Lucélia, ela mandou em áudio, viu, Leandro? Que bom, muito Aliás, bom. Você que também tem essa dúvida, pode mandar melhor, né? Em áudio, né? Também não tem problema. Eu gosto quando vem áudio, daí a pessoa explica os detalhes, né? É muito bom, é bom também o áudio, né, Leandro? Facilita a compreensão. Facilita a compreensão, né? Vamos ouvir então, pode soltar, pois não. Eu gostaria de fazer uma pergunta da aposentadoria. Eu queria perguntar para ele como que se vão realmente pagar os nossos atrasados lá daquela associação que tirou de todo mundo, né? Já solicitei no 135 tudo, já bloqueou os descontos. Agora, quando que vai pagar, eu gostaria de saber se tem uma posição, se sabe quando que começa, se a gente vai mesmo receber esse dinheiro de volta. Pois não, Lucélia, está todo mundo, né, os nossos aposentados preocupados com isso, é saber quando vai receber, né? Imposto, multa, a gente não consegue deixar para lá, tem que pagar, né? E quando a coisa é inversa, como é que está isso, Leandro? Neto, segundo informação oficial do INSS, Lucélia, sim, os aposentados e pensionistas que foram lesados nessa fraude, eles terão sim o reembolso dos valores que foram indevidamente debitados de suas pensões, bem como de suas aposentadorias. O procedimento, Lucélia, precisa inicialmente acessar o aplicativo do INSS ou ir no correio e dizer que não concorda com o bloqueio, ou melhor, com o desconto, perfeito, que foi descontado. Tá? Aqueles que tiveram descontos indevidos, Lucélia, ao acessar o aplicativo Meu INSS, vai estar lá de forma clara. O link você pode solicitar, o link é descontos. Você clica no desconto indevido, é um link que eles criaram. Né? Quando clicou nesse link, abre-se uma página. Se o aposentado e o pensionista foi lesionado, vai estar lá que foi sim debitado de forma indevida de suas pensões e de suas aposentadorias. Você precisa dizer que não concorda com o desconto. Uma vez que disse que não concorda com o desconto, o INSS vai dar o direito ao contraditório à entidade. A entidade tem 15 dias úteis para dar uma resposta, mostrar provas, tá, do desconto. Se a entidade mostrar provas... Dizendo que... aposentado dizendo que aceitou, correto? Dizendo que aceitou, exato. Só que ele tem que mostrar provas, Neto. Por exemplo, uma assinatura... Perfeito. Né, do aposentado ou da pensionista. Então, se a entidade tiver provas, ela vai apresentar para o INSS essas provas. E o INSS vai novamente disponibilizar no aplicativo essas provas. E vai abrir lá uma exigência. E o senhor e a senhora precisa entrar no sistema e contradizer estas provas. Olha só. Aí reabre mais um prazo para a entidade contradizer o que a senhora contradisse. Então, assim, Neto, está um pouco estranho, tá? Os trâmites dessa devolução, tá? Tudo bem que nós estamos num país que tem que dar direito ao contraditório, mas por que não deu o direito ao contraditório ao aposentado e pensionista, né? Antes de permitir o desconto indevido nas suas pensões e nas suas aposentadorias. Então, para ter o desconto foi fácil. Agora, para ter o reembolso é uma burocracia imensa. Né? Então, Lucélia, o INSS diz que vai reembolsar, porém os trâmites são esses. Entra no aplicativo, se tiver o desconto indevido, vai estar constando lá. Clica que não autorizou. Quem, claro, não autorizou. Aí vai um tempo para a entidade, 15 dias úteis, para a entidade responder algo. Se a entidade não tiver provas, o INSS vai reembolsar aquilo que foi indevidamente debitado. Agora, se a entidade tiver provas, ela vai apresentar essas provas. E a senhora vai olhar e vai concordar ou não com as provas. Se não concordar, vai dizer que não concorda, reabre mais um prazo para que a entidade dê uma segunda e última resposta. Então, estamos nesse momento, nesse pé, Lucélia. Estamos nesse pé nesse momento. Então acompanha o aplicativo, não deixa de olhar lá, porque se a entidade ela apresentar provas, a senhora tem 30 dias para contradizer. É o prazo máximo 30 dias.
Então acompanha e precisando de nós, a Adefere, estou à sua disposição. Telefone para você anotar, o telefone justamente aí do Leandro, anote aí, para você que está assistindo, que precisa, né, realmente aí do trabalho do Leandro, né, todo o know-how do Leandro, anota esse número aí para você marcar um horário lá com o Leandro no escritório, 3377-0270 ou 3377-0280, tá bom? 70, 80, ao final você liga, o escritório fica aqui na Avenida Independência, 724, sala 33, Liberty Vila dos Frades. E é o Leandro que vai lhe atender, viu? Isso é muito importante a gente destacar aqui, o Leandro, a Lia, eles que estão no escritório, você vai passar por uma triagem com a secretária e depois a consulta é feita com o Leandro, tá bom? É com o Leandro que você vai encontrar lá. Pois não, Maria? Temos mais perguntas hoje aqui e esse quadro é muito bacana porque às vezes uma pergunta que chega aqui de alguma outra pessoa já responde também um caso seu ou algum parecido, né? Geralmente assim, né? De um familiar, uma pessoa conhecida. Olha a dona Maria de Fátima, ela tem uma pergunta interessante também, Leandro. Ela quer saber se a Bolsa Reclusão conta na aposentadoria. Bolsa Reclusão se conta na aposentadoria também, Leandro, pois não. Maria de Fátima, a Bolsa Reclusão, o chamado Auxílio Reclusão, não conta na aposentadoria, Maria de Fátima. Não conta, não conta. Precisa contribuir enquanto recebe a Bolsa Reclusão, o chamado Auxílio Reclusão. Então, eu oriento a senhora que contribua, porque ele não conta no tempo de contribuição. Aí a senhora pode me perguntar, Leandro, eu posso contribuir enquanto recebo auxílio reclusão? Pode sim contribuir, porém tem um código específico, tem um valor específico. Importante nós conversarmos pessoalmente no escritório para que eu veja a sua vida contributiva, porque eu não posso falar aqui o código e o valor sem antes fazer uma análise da sua vida contributiva, a contagem do seu tempo de contribuição. Então, pós-análise da sua vida contributiva e pós-contagem do seu tempo de contribuição, eu saberei qual que é o código certo para a senhora e o valor certo. Então, meu conselho é, contribua, porque uma vez que o auxílio reclusão não conta no tempo de contribuição, se a senhora só receber o auxílio reclusão e não pagar, a senhora não vai preencher o tempo mínimo que vai ser exigido para a senhora se aposentar. Então, vamos preencher o carnê e a senhora começar a contribuir e no futuro próximo se aposentar, conte comigo. Dona Maria de Fátima, que é o número do Leandro agora, né? Só que está assistindo ou agora vai assistir a reprise. Então anota o número do Leandro do escritório para a senhora passar lá e preencher tudo certinho, porque como o Leandro falou, tem que ter um número certo. Senão, como diria meu avô, dá chabu. 3377-0270 ou 3377-0280. Pois não, Maria? Vamos lá, seguindo com as perguntas de hoje, você já pode mandar a sua para ela entrar nessa nossa lista aqui também, viu? Já vamos para a próxima pergunta, que é do Pedro. Ele diz o seguinte, ele quer saber se quem se aposenta por idade só recebe um salário mínimo. É a regra, Leandro? Não. Pedro, isso não é verdade, tá? Há uma confusão, Pedro, nós temos que fazer uma diferenciação, porque nós temos o LOAS, que é um benefício assistencial ao idoso. O LOAS paga um salário mínimo. Tá? O LOAS é somente um salário mínimo por mês para o resto da vida. Só que muitos aqueles que recebem LOAS, eles falam que são aposentados por idade. Na verdade, eles não são aposentados por idade. Eles recebem o LOAS. Não é uma aposentadoria. Não é aposentadoria. Não é. É um amparo assistencial ao idoso. E o LOAS, repito, ele paga-se um salário mínimo. Agora, Pedro, a aposentadoria por idade do INSS, ela segue outro regramento, tá? Outro regramento. A aposentadoria por idade vai fazer a média das suas contribuições do plano real até quando fizer o protocolo da aposentadoria. Então, tudo vai depender de como que o senhor contribuiu para o INSS do plano real para cá. Eu tenho clientes no escritório que se aposentam por idade com 6, 7 mil reais. Tem diversos valores, tá? Tem 5 mil, 4 mil, 3. Então, não é a aposentadoria por idade que paga obrigatoriamente o salário mínimo. Não, é o LOAS, Pedro.
É o LOAS. Então há essa confusão, tá? O LOAS, sim, recebe só um salário mínimo. A Polidade não. A Polidade faz a média das suas contribuições, tá? Faz a média. Se o senhor tem dúvida do valor da sua aposentadoria, marca um horário comigo lá, eu vou fazer os cálculos e vou falar, se o senhor fosse se aposentar hoje, quanto que seria a sua aposentadoria, o valor da sua aposentadoria. E quem sabe o senhor ainda está um tempo para preencher o requisito idade, que no caso do homem é 65 anos, e quem sabe o senhor pode aumentar as suas contribuições. Então, Pedro, quanto antes nós conversarmos no escritório, é melhor, porque dá, às vezes, Neto, para aumentar o valor e colher um fruto melhor de aposentadoria no futuro. Exatamente. Então, conte comigo, Pedro. Estou à sua disposição, vamos fazer os cálculos e eu vou dizer ao senhor o valor que o senhor aposentaria se fosse hoje e se compensa aumentar as suas contribuições para aposentar ainda melhor quando completar 65 anos. Muito bem, tá vendo só? São conselhos como esse que é muito importante para a sua aposentadoria. Planejar a aposentadoria, né? A gente acha que planejar a aposentadoria é trabalhar para se aposentar. E não é só isso, né? A gente tem que ter esse cálculo, tem que conversar com o Leandro, ver o cálculo, se a aposentadoria ela pode melhorar, se ela não pode, se é a mesma coisa, se aposenta agora vai ser a mesma coisa, espera mais um pouquinho. São várias situações, né, Leandro? Vou deixar passar, né? Neto, você quer ver uma situação muito corriqueira no escritório? O empresário, gente, ele paga com desconto. E poucos empresários sabem disso. O empresário, ele paga alíquota 11%. Então ele pode pagar do piso, que é um salário mínimo, até o teto, que é 8.157. Do valor que ele escolher do piso ao teto, ele aplica uma alíquota de 11%. Então o empresário ele tem um desconto excepcional, e poucos sabem. Você vai ver, a maioria dos empresários está contribuindo um valor baixo, quando na bem da verdade, pelo desconto que eles têm, deveriam estar pagando o teto do INSS, Neto. Tá? Isso acontece muito. Então, é importante procurar um escritório especializado e não procurar só quando estiver em tempo de se aposentar. É isso aí. Porque às vezes não tem mais daí o que fazer. Mas o quanto antes procurar é importante, porque aí nós vamos ver se as contribuições estão sendo pagas num valor certo, justo. Caso não esteja, vamos aumentar isso. Enquanto há tempo. Porque preencher o requisito idade, aí não tem mais o que fazer. Porque não compensa aí esperar. Já passou, né? Mas o quanto antes procurar é melhor. Então, o senhor e a senhora que ainda estão em tempo, há um tempo para se aposentar, entre em contato, marque um horário na Defere, vamos ver o que podemos fazer para que quando o senhor e a senhora for aposentar, aposente com um valor que seja agradável, que o senhor e a senhora possa descansar, né, Neto? E aproveitar. Aí sim aproveitar. Aproveitar a aposentadoria, para não ter uma frustração lá no futuro, falar, puxa, se eu tivesse procurado um escritório antes, hoje estaria aposentando melhor. Porque eu acho que a pior coisa que tem é quando você recebe a informação sem antes ter tomado o cuidado, sem antes de ter ido atrás, depois você fica sabendo que você poderia ganhar mais. Aí é triste, né, Leandro? Aí é triste. É uma frustração, né? Aí é triste, exato. Acontece também, Neto. Acontece também de aposentar errado, né? Aí aposentou errado, recebeu a aposentadoria, não pode mais reverter a modalidade da aposentadoria e quando na bem da verdade, se esperasse um pouquinho, aposentaria muito melhor, uma modalidade muito melhor. Então, por isso precisa procurar, Neto, um escritório, para que o escritório passe as informações corretas e o senhor e a senhora dê o passo da aposentadoria consciente, para não ter um desprazer futuro. Muito bem, Defere no programa Piracicaba. Agora vamos ver os clientes da Defere que foram lá conversar com o Leandro. Olha que legal. Leandro, tá com a carta já, Leandro? Antônio aposentado. Rapaz, que beleza, Antônio, hein? Muito bem aposentado. Muito bom, valeu, Antônio. Boa aposentadoria. Luiz Otávio também, olha o sorrisão. Esse tá feliz, hein? Esse tá feliz. Sempre com a aposentadoria ali.
ideal para você. Aí o Luiz e a Ana, o casal, o seu Luiz se aposentou, acertei, Leandro? Sim, o Luiz aposentou e a Ana aposentou com a gente também, não faz muito tempo atrás. Que legal, que que legal. Agora sim, né? Os dois aposentados. E a Sônia também, com a cartinha aí, já com a aposentadoria, já feliz da vida, né, Leandro? Exato, a Sônia também muito bem aposentada, Neto. É isso, como a Sônia, Parabéns. como o Luiz, passe lá, vá conversar com o Leandro, vá bater um papo com ele, vá na Defere, e aí o Leandro vai fazer tudo certinho para você e você vai se aposentar bem. E aí é só tirar fotinho com a cartinha na mão. Para quem não sabe, essa cartinha é um histórico, é um sim. O que é essa cartinha, Leandro? Todo mundo segura. É o troféu, né, É o Neto? troféu, muito bom. É a coroa Muito bom. do trabalhador. Mas essa coroa tem que ser de ouro, né, Neto? É isso aí. Tem que ser de peso, ouro, né, Leandro? tem que ter peso. E para que seja de ouro e tenha peso, precisa aposentar certo. É isso. aí. Se aposentar errado, essa coroa Ah, não vai. É de plástico. de plástico. De plástico. Aí não compensa. Então precisa aposentar certo para que a coroa seja de ouro, né? E Boa. tenha peso e o senhor e a senhora tenham aposentado no valor justo, no valor que é de direito. Vou passar o telefone, então, na tela para você. 3377-0270 ou 3377-0280. Leandro, bom feriado para você, bom descanso amanhã. Você vai trabalhar amanhã, Leandro? Amanhã eu vou descansar um Vai pouco. descansar, Neto. né? Eu vou descansar Tá um certo, pouco, tá certo. sim. Até terça, né, Neto? Terça-feira estamos de volta aqui, hein? Até terça, Deus Maria. quiser, Até Leandro. terça, querendo Deus. Obrigado isso aí. pelo carinho, Obrigada, gente. Até Leandro. Valeu, terça. Leandro. Até terça. Obrigado. Defere no programa Piracicaba agora. Gente, promoção maravilhosa na Oficina dos Óculos. Tem um recado especial para você. Então preste atenção que a Lucélia vai falar. Diga! Um desconto já é muito bom. Imagine 2 dele, desconto em dobro. No mês de junho, comprando seus óculos completo aqui na Ótica Oficina dos Óculos, você terá o desconto da idade em dobro. Você tem 20 anos, R$40 em desconto. Você tem 60 anos, R$120 em desconto. Vem para a Ótica Oficina dos Óculos no mês de junho com essa grande promoção. Promoção para você imperdível na Oficina dos Óculos. Aproveite, viu, gente? 2 endereços em Piracicaba. Benjamin Constant, 897 no centro, bem na loja ali no centro da cidade. Agora você encontra também a loja 2 na Vigílio da Silva Fagundes, 599 em Santa Terezinha. A qualidade em óculos está na Oficina dos Óculos. E hoje é dia do nosso quadro Agora São Elas. E olha só, hoje eu tô tendo o prazer de receber aqui com a gente a Eliana Favarelli, ela que é bailarina, tá com a gente aqui. Tudo bem, Eliana? Boa noite. Boa noite, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Muito bem-vinda, vamos bater um papo ótimo aqui. E quem tá com a gente também é a Elizabeth Mazeiro, a Beth, como todo mundo conhece, ela que é empresária no ramo de panificação e faz parte também da diretoria da ACIP. Tudo bem, Beth? Bem-vinda. Tudo bem, querida. Obrigada. Obrigada por me convidar para participar com vocês. Que tá? bom. Olha, era um convite para as duas, né, que a gente estava organizando aí nas datas, porque queria muito que as duas participassem com a gente, porque são duas mulheres inspiradoras. Gente, você que não conhece, vai conhecer um pouquinho da história delas. Eu quero já iniciar, né? Vou perguntar iniciando para você, Beth. Quero saber como que iniciou o seu interesse, né, no empreendedorismo, né, no ramo do comércio, e como é que foi esse início da sua trajetória? Você é de família de comerciante, Beth? Não, não sou. Eu trabalhava na Codestil, no departamento financeiro, 11 anos, e daí meu ex-marido saiu à procura de uma farmácia para comprar, que ele trabalhava no ramo. E daí apareceu em casa com uma padaria, que foi a padaria Tacac, lá na Paulista. Eu agora, dia 15 de outubro, faço 39 anos que eu estou na padaria. Olha, que E beleza. depois comecei a sair, daí saí da padaria, da Codestil, montamos a La Baguette, que é aqui perto. As quatro irmãs são a primeira padaria de Piracicaba,
que foi inaugurada por 4 mulheres. Olha, que maravilha. Na época isso, só Beth. existia... Na época só existia homem nas padarias. As mulheres ficavam todas nos bastidores. E você e suas irmãs, então, foram as mulheres... As pioneiras. Pioneiras, empoderadas. Olha que legal saber disso. Gente, Beth foi a pioneira em Piracicaba em ter uma padaria totalmente organizada e administrada por mulheres. E foi um desafio, Beth? Foi. Padaria é um desafio, tá? Nossa, com certeza. Hoje, então, nem se diga com essa falta de funcionários. É para quem realmente gosta, quem realmente é apaixonada, é que fica em padaria. Bem. Ô, Beth, como é que foi a sua entrada para a CIP? Porque eu sei que você está lá também há bastante tempo, já passou por vários setores, agora você faz parte da diretoria, é isso? Isso. Há 12 anos atrás, 11, 12 anos atrás, na época que Paulinho Checoli foi assumir a presidência da CIP, ele me ligou e me convidou para fazer parte da diretoria. Ótimo. De lá para cá, eu sou apaixonada pela CIP. Tudo que eu posso fazer, eu sou conselheira lá, mas tudo que eu posso fazer pela CIP, a CIP mora no meu coração. Nós somos uma família assim maravilhosa. Vocês já conhecem, não tenho o que falar. Eu falo assim que não existe lugar melhor para a gente participar e em todos os sentidos. Sim. Porque é uma entidade, né, Beth, que ela envolve realmente o empreendedor de uma forma, além desse acolhimento que a gente sabe que vocês têm com todo mundo que chega lá, né, os encontros periódicos que a CIP promove, essa questão de capacitar, de ajudar, de orientar, né? Quem de repente está empreendendo, iniciando no empreendedorismo, né? Isso faz toda a diferença, faz a CIP ser uma referência estadual, né, Beth? Uma das maiores entidades do comércio do Brasil, né? Ela é uma das maiores, eu não me engano, ela é a segunda maior entidade do Brasil. Isso para nós é muito lisonjeante, né? Nós somos mais de 7 mil associados e com uma diretoria maravilhosa, né? Um pouco de cada setor da cidade e a gente está sempre aí para ajudar todo mundo e poder colaborar. Você sabe que a CIP tem tudo hoje, né? Tudo. Escola de negócios, congresso, startup, tem tudo que você precisar, é só procurar a CIP, que o pessoal está lá para atender. Tá? É isso aí. Beth vai contar um pouco mais da história dela, como é que é o dia a dia nas padarias, e a gente vai conversar muito. Mas eu quero saber da Eliana. Eliana, como foi esse seu início, né? Você bailarina profissional, premiada. A gente vai ver alguns vídeos aqui da Eliana. Eliana, você é a nossa vizinha aqui de Americana, né? Sou americanense, né? Nasci americana, moro lá até hoje. E tenho muito contato, né, com o pessoal aqui de arte de Piracicaba também. Sim. Já participei de vários eventos aqui de arte em Piracicaba, dança, né, em específico. Fiz faculdade aqui também, né? Então, virei uma... Você fez educação física, Fiz educação física na Unimep. Ótimo. E como que começou, Eliana? Desde criança que você se interessou pela dança, ou esse seu interesse veio mais tarde? Quem te influenciou? Como é que foi o seu início na arte da dança? Bom, eu acho que eu já nasci assim, propensa a gostar de arte, né? Não só dança, porque desde pequenininha eu já gostava de me apresentar, fazer teatro, chamava as primas, inventava dança, mas ainda assim, dança para mim não tinha assim, não era uma coisa madura na minha cabeça. Eu sabia que tinha bailarina que usava um sapato de ponta, mas a gente não tinha esses recursos que a gente tem hoje de conhecimento, né? Sim. Eu só sabia que eu gostava de música, de dançar, de atuar. E então eu fiz isso desde pequena, né? Mas eu iniciei na dança mesmo de 13 para 14 anos, já era uma pré-adolescente. Sim. Porque
eu morava em Americana, tinha uma escola só, e uma amiga minha falou, vamos fazer balé. Ela falou, você tem jeito, você gosta. Aí eu fui, a professora me deu um colã lá na hora, falou assim, vamos fazer uma aula para experimentar. Aí eu fui e não saí mais. Aí não saiu mais. Aí fiquei lá. A gente viu, tá vendo algumas imagens aí, a Eliana separou pra gente algumas categorias de dança, porque eu vi, Eliana, que você passeia e permeia por todas as categorias, né? Essa aí é uma dança de salão, um duo, mas você tem dança clássica, jazz, contemporâneo. Fala um pouquinho dessa que a gente está vendo aí agora. Então, o que vocês acabaram de ver é a dança de salão. Isso foi um trabalho específico que nós fizemos para Joinville. Que legal. Que eu entrei no Festival de Joinville, estou lá já há 3 anos fazendo apresentação, e lá, para minha categoria de idade, a gente tem que fazer dança de salão, se for duo, né? Vamos destacar, Eliana, que o Festival de Joinville é um dos mais importantes do mundo, né? Vamos falar, e você foi premiada, inclusive, né? Muitas vezes. Você está se preparando, o seu assessor falou que você está se preparando para uma viagem agora em breve, é para lá? É para lá. É. Então, o Festival de Joinville, né, grandioso do jeito que é, eles abriram esse nicho que é para o Festival 40 e 60 mais. Que bacana. E aí eu resolvi entrar, falei, vou experimentar. Fui, venci já aos 3 anos, eu estou indo agora pelo 4º ano. Que ótimo. Mas é assim, né, esse ano também eu tive um problema, que eu tive um acidente, uma fratura de clavícula. Sim. Então eu pensei que eu fosse ficar de fora. Mas eu acabei me recuperando a tempo, que bom. Consegui enviar meu material, foi aceito, e agora que eu vou me apresentar em julho. Que bom. Mas, assim, eu venho de uma experiência de vários, eu gosto dessa coisa de apresentação, de estar no meio de competições, e também já viajei muito para competir ou para me apresentar fora do Brasil. Então, é uma coisa que eu gosto muito, sabe? De fazer essas apresentações, levar o trabalho que eu tenho, um trabalho que eu tenho há tantos anos, um trabalho que agora está muito mais maduro do que era. Sim. Então, para mim, é o que eu acho que eu faço de melhor, né? Porque certeza. eu acho que a gente consegue, acho que em tudo, né? Qualquer coisa que a gente se propõe a fazer, né? A gente vai longe. Ô, Beth, você também é uma pessoa fora de série, né? Para te acompanhar é difícil, hein, Beth? Eu só quero retificar uma coisa que ela fala aí, tá? Nós não somos velhas, tá? Eu tenho 68. Olha, e não Beth, me considero velha. E não parece Eu mesmo. digo que eu ainda nem debutei ainda, tá? Eu pergunto para as pessoas, vocês já foram no meu baile debutante? Não. É porque eu nem debutei ainda. Eu tenho uma vida pela frente, e eu com 68 eu falo assim, nós não somos velhas, nós somos experientes. Não, e vocês têm energia muito mais que muitos jovens que a gente conhece. A gente, né, tem contato com alguns jovens que você fala, meu Deus, parece que a pessoa não quer sair do sofá às vezes, é uma dificuldade para levantar da cama. E, Beth, o que você faz? Eliana já falou, né, que tem todo um preparo, que é um contexto de coisas. Você tem alguma indicação, né, alguma dica para o pessoal? Porque você empreende, né, trabalha demais, trabalha em padaria. Gente, que hora que abre uma padaria, Beth? A padaria Atacá que abre 5h30 da manhã. 5h30. Eu já chegar lá às 4 da manhã, tá? Logo que eu comecei, então chegava às 4, pegava o carro da empresa, ia fazer entrega para a rua, depois voltava, abria a padaria, ficava no caixa. Tinha dia que ia embora 10h30, 11 horas. Teve dia que a gente varava à noite fazendo biscoito de polvilho para depois sair vender. Já passamos por muita. Hoje, depois do câncer que eu tive há 14 anos, eu tirei um pouquinho o pé do acelerador em relação à padaria. Certo. Mas eu moro numa chácara, eu levanto 6 horas da manhã, eu tenho vários bichos, eu cuido deles para depois eu vir para a padaria. Só que também não tenho hora para ir embora, né? É 7h30, 8, 8h30, depende da necessidade da padaria. Isso que é bacana, você falou, né, Beth? Você
aprendeu e passou por todos os setores, né, do seu comércio. Muitas vezes a gente vê alguns jovens falando assim, isso aqui eu não vou fazer, isso aqui não é minha função. Isso é normal. Aqui não é? E você se interessou em aprender a fazer tudo, desde a entrega, da confecção, da administração, né, da parte de contabilidade, da venda ali com o cliente. Enfim, você está ligada, antenada em todos os setores do seu comércio. Sim, recentemente, as funcionárias não queriam ir lavar as peças que o confeiteiro, a salgadeira e os padeiros sujavam, elas não quiseram. Eu falei, peraí, já termino minha função, já desço lá e faço, entendeu? Para mim, eu não tenho preguiça de fazer nada. Eu precisou no balcão, eu estou ajudando. Claro, hoje a gente tem funcionário para tudo, né? 38 anos tendo a padaria. Nossa. Assim, a gente tempo. Já delega, tá? Eu tenho gerente, Claro. tenho coordenadora. Então, eu fico menos. Mas não deixo, não. Quando precisa. Eu só não quis aprender a trabalhar no caixa, tá? Eu não esse quis você mais. dispensou. Ultimamente, na nova mudança de sistema, eu não quis aprender. Por quê? Porque senão eu ia voltar na mesma rotina que eu tinha antigamente. Sim. De chegar às 5h30 da manhã na padaria, ficar no caixa até a noite. Então, eu tenho as pessoas especializadas para fazer isso. Então, não quis aprender que era para não sobrar. E essa tirada de pé, né, que você falou, com toda razão e necessária, né, Beth? Também a gente tem que... A gente faz muita coisa, a gente, né, o empoderamento feminino que se fala muito, mas a gente tem que saber nossos limites. Sim. Porque o corpo tem limite, né, Eliana? Isso é fato, não tem como. E, Beth, você ressaltou aqui, né, que você passou por um processo de cura. Eu já vou ler as participações aí, o pessoal está mandando mensagem. Você passou por um processo de cura, até em algumas oportunidades de matérias que a gente gravou na CIP, lá naquele projeto. Eu doei meu cabelo no ano passado. Eu tive câncer há 14 anos, tá? Quando eu tive câncer, eu perdi câncer de mama. Tá. O Sérgio Bruno dizia que eu não ia sobreviver. Puxa. Falava para minha filha que eu não tinha a gravidade da minha doença. Nossa. E eu falava, não, imagina, Você não aceitou curar. Não aceitei. Eu saía pela cidade careca, sempre aceitei assim, nunca disse, não, tenho vergonha. Não, eu trabalhava direto, eu fazia quimioterapia, saía da quimioterapia, na época eu tinha DIPAP também, lá na Armando Salles. Eu ia trabalhar, eu ia para Tacaca, eu ia para DIPAP, trabalhava o dia inteiro. E, como eu costumo dizer, eu estou aqui, bem. Graças a Deus. Curada. Mas essa foi uma experiência muito boa. E o ano passado, o ano retrasado, quando na nossa reunião foi anunciado que foi muito legal o pessoal doar o cabelo, eu olhei assim, eu falei assim, eu não vou cortar o meu, eu vou doar. E daí fiquei um ano sem cortar o cabelo, só fazendo tratamento para ele crescer. E quando eu fiquei doente, eu mandei fazer uma peruca. Eu usei 2 vezes só, porque eu não aceitava. Eu sou natural. Você não se adaptou? Não me adaptei. Você sabe, eu não paro, né? Então, aquilo lá atrapalhou. Não fazia parte de mim. E daí eu falei assim, não, eu vou doar meu cabelo e vou doar também a peruca. E a minha filha, na época, mãe, eu falei, se precisar raspar, que não dava os 15 centímetros, eu vou raspar minha cabeça. Ela falava, não, mas você não vai fazer isso. Eu falo, vou, se não der, eu vou raspar. Daí, graças a Deus, deu, vocês viram, participaram, ficou bem curtinho. Ficou ótimo. Mas deu. E minha filha também doou dela. Então, eu doei a minha peruca, o meu cabelo e o cabelo da minha filha. Foi muito gratificante. Foi muito gratificante para mim. Principalmente eu, né, que tive o câncer, mas encarei numa boa. Mas eu conheço muita gente que não aceitava, né? Inclusive, na época, logo que eu me curei,
Eu emprestei a minha peruca para 2 pessoas que elas não aceitavam ficar careca. De jeito nenhum. E eu não, ia pela cidade, pela padaria, sem um fio de cabelo, numa boa, bem. Graças a Deus. Beth, que bom que você passou, superou, né? E está curada hoje aqui, contando as histórias e, inclusive, inspirando, né? E dando esse incentivo para as pessoas que estão passando por isso nesse momento, porque tem cura sim, né, Beth? Tem cura. Eu costumo, Maria, dizer que é uma coisa assim que ninguém aceita. Mas eu agradeço ao meu câncer. Por quê? Ele fez tanto eu mudar. É mesmo? A minha cabeça mudou, meu modo de encarar a vida mudou. Aí tudo na minha vida mudou. Entendeu? Olha. Hoje eu tenho, lógico, eu tenho muito mais vontade de trabalhar, de fazer as coisas, sabe? De participar de tudo. Mas... assim, hoje eu encaro a vida de uma maneira muito diferente. Que bom. Isso é bom para mim. É ótimo. Ó, você participa com a gente aqui através do nosso WhatsApp, conversa com a gente aqui também. Se der um F11 fica até melhor. Ó, deixa eu agradecer aqui quem tá mandando mensagem, pode deixar. O Rogério, boa noite. É a Maria, o professor Rogério. Tem alunas de 60 a 90 anos que participam da dança de salão e coreografias. Ganharam o troféu em primeiro lugar, representando Piracicaba. Olha lá, Eliana, alunas de 90 anos. Inclusive, você tem uma escola de dança lá em Americana, é isso? Tenho essa escola já, esse ano está fazendo 10 anos a escola. Eu já tive uma escola também no passado, né, quando eu era mais jovem. Sim. Eu encerrei o ciclo daquela escola, depois... quando eu montei o grupo Espaço Dançar em 2007, nós fizemos uma sede para o grupo, acabei montando, paralelo com o grupo, essa escola, né, que eu tenho alunos também, seguindo o exemplo dele, né, tenho alunos mais velhos também, mais velhos não, mais maduros, mais né, maduros, mais experientes, que gostam bastante de dançar, e eu acho assim, sabe, a vontade, né, a arte, a vontade de dançar está na pessoa. Então, não vai ser a idade. Se fisicamente ela responde, então não tem por que não fazer. Mesma coisa que ela estava falando, a Beth, né? A Beth falou uma coisa, eu aprendi com o que eu sofri. Sim. Então, eu vejo assim que as pessoas... que chegam numa certa idade, têm essa vontade ainda de dançar, tudo, é porque normalmente elas já passaram por muitas coisas na vida. E elas chegam naqueles momentos que elas querem viver para elas. E eu acho que fazer dança aos 70, 80, 90 é para um bem-estar próprio, sabe? É para você falar, não, estou viva, eu quero, eu posso. Então, eu acho, principalmente a dança de salão, eu acho muito interessante, porque hoje em dia eu tenho uma amiga que trabalha também nessa área, eles promovem bailes. Sabe? Sim. E a turma toda vai lá, dança. E tem interação social, né? Que então, ajuda eu acho assim, muito também. E a dança de salão, o balé, você se prepara de uma outra forma para a apresentação, mas a dança de salão permite qualquer lugar. Né? Você pode, até eu falo, eu sou uma pessoa muito ligada ao balé clássico, à dança contemporânea atualmente. Mas quando eu vou em casamento, assim, eu danço qualquer coisa. Dança assim, de tudo, né? Então, assim, eu acho que a dança de salão, ela permite isso, né? Essa coisa, essa interação. Uma porque normalmente é dupla, né? Sim. Quando você faz... eu acho que é o contato, né? Assim, e normalmente quando você vai para a dança de salão, essas mais as brasileiras, assim, tem muito já no corpo da gente, né? O samba de gafieira. Então eu acho assim que parece que nasceu com a gente isso, né? Eu acho sensacional. Parabéns para ele aí que dá aula para esse grupo e leva isso em frente. É isso aí. Olha aqui, também tem recadinho aí falando da Padaria Takaki. Eu amo Padaria Takaki. Moro no caminho e sempre passo por lá pegar umas delícias. Gostei de conhecer a Beth e saber que é uma mulher que comanda tudo lá. Está de parabéns. Sou Mariana do São Jorge. Oi, Beth. Esse pessoal é meu cliente, o pessoal de lá do sítio. Que é bem ali mesmo, né? Comigo, no caminho. E eles passam e isso me deixa muito gratificante. Conversar com essas pessoas. Depois da pandemia, eu já não fico mais tanto lá embaixo. Mas antes da pandemia, eu ficava direto lá embaixo. E adoro o dia que eu passo, que encontro com o cliente. É muito gratificante isso. Por isso
que eu costumava brincar com a minha filha, que ainda, quando eu tivesse 90 anos, eu ia entrar de bengalinha dentro da padaria, mas ainda dando ordem. Tá? Eu acredito, e vai. Quiser, ainda vou fazer isso. E vai. Ó, vamos ver um pouquinho, um vídeo que a Eliane gravou. É aquele que é lá no Monte Alegre. A gente vai assistir primeiro, depois eu quero que a Eliane conte pra gente como é que foi essa experiência. E a Eliane vai falar também de um projeto, né, Alexandre? Um projeto que ela tem que é muito bonito. Tá no ponto? O vídeo que foi gravado aqui, lá no bairro Monte Alegre. Vamos ver. Que lindo! Eliane, eu vou pedir para você ir falando um pouquinho para a gente, né? Se quiser até deixar, enquanto a Eliane vai contando, porque é uma coreografia muito diferenciada, vocês usaram aí de recursos. O que era? É rapel aquilo? Fala pra gente, Eliana. Ali foram 3 partes, né? Eu loquei o balão, porque eu queria fazer esse aéreo. Ficou lindo, nossa. O rapel nós fizemos o teste para fazer na parede. E a coreografia foi feita separada, quando a gente dança todos, né, do elenco. São 17 homens e eu sozinha de mulher. Coreografia sua? Não, é a coreografia do Arilton Assunção. Ok. Eu dei assistência na parte aérea, no balão e no rapel. E a gente ensaiou, nós fizemos em junho e a gente ia fazer esse vídeo aí no amanhecer. Uhum. E programamos um dia que o tempo, a previsão estava boa e ia dar um bonito amanhecer. E a gente chegou lá 4 horas da manhã, chegou lá uma neblina densa, que nada de sol. Aí o balão não conseguia nem enxergar o balão. Nossa. Uma neblina muito forte. E aí abriu o sol, já era quase 9 horas da manhã. Foi quando a gente gravou essa parte aí que está mais clara. Aí nós já trocamos toda a programação. E foi muito bonito, muito legal. Estava um pessoal muito enturmado, né? Os meninos esses meninos, eu juntei uns meninos que eram da escola e alguns que são do Faces Oculta, que é um grupo de salto, que é um grupo já existe há 28 anos, esse grupo. E eu resolvi fazer com os rapazes para seguir um pouco o exemplo do Bejar, quando ele fez o Bolero de Ravel só com homens. Sim. E aí a gente associou os uivos do lobo como se eu fosse a presa e ele os predadores. Então a intenção foi essa daí. Olha que lindo. E foi bem legal. O vídeo também foi um sucesso, é o vídeo de mais sucesso que eu tenho nas minhas páginas. E isso daí porque foi quando eu comecei a fazer videodança. Porque depois da pandemia eu comecei a trabalhar bastante com videodança. E esse foi o mais, assim, talvez assim, não o mais bonito, assim, mas o que foi o mais impactante, né? Por conta da produção e tudo organizadinho, o local. Esse cenário. E é o segundo vídeo que eu fiz aí. Eu fiz o Samurai também aí, que foi só um duo com o meu parceiro. E também foi muito bonito. Nós fizemos na época da pandemia. Mas esse daí, o dono do lugar esteve presente o tempo inteiro, ele ficou maravilhado com o trabalho, né, assim. Olha, pode ver que a neblina é bem densa, olha. Mas você sabe que eu acho que até ficou bonita, né, Beth? Compôs ali. E aí também, eu comecei a subir, o balão balançava muito por conta então não deu para ficar muito fixo, aí nós tivemos que mudar um pouquinho a parte do aéreo também, mas foi bem legal. Nossa. Foi um trabalho muito bacana de fazer, e onde eu vou agora o pessoal fala desse trabalho. Eu falei, você que é a moça da Alcateia? Eu falei, eu sou da Alcateia. Ô, gente, nós estamos chegando no finalzinho, mas eu queria que vocês falassem para a gente encerrar. Beth, qual que é a orientação, a dica que você dá
para as mulheres que estão nos assistindo, jovens ou jovens de qualquer idade. Jovens aos 70. Que querem empreender em qualquer fase da vida. Qual que é a dica que você dá? Olha, eu acho que, primeiramente, para a gente empreender, você tem que ter vontade, tá dentro de você, tá? Querer fazer alguma coisa diferente. Eu vejo, com 68 anos, graças a Deus, a minha padaria é muito conhecida na cidade. E vira e mexe, eu falo assim, nossa, eu estou com vontade de fazer alguma outra coisa. Então, eu acho que isso Quem sabe dança? Quem sabe dança? Eu já comecei, mas por azar eu quebrei o pé exatamente quando eu estava fazendo. Meu Deus. Mas eu vou começar. Eu vou diminuir um pouquinho meu ritmo e vou começar até. Quem sabe eu vou lá naquela escola de 60 a 90, né? Então, eu lá já com o estou chegando Rogério. nos 70. Eu vou aprender. Eu acho isso muito bonito. Eu bom. dou assim um pouquinho, dou uma dançada assim quando tem alguns bailes, mas muito pouco. Eu quero aprender sim. Tá? E eu acho assim, a pessoa tem que ter vontade, independe da idade. Independe da idade, eu acho que todas as pessoas têm que, se quer fazer alguma coisa, tem que atirar, tem que fazer, planejar, lógico, não se faz nada sem planejamento, mas eu acho que a gente se sente muito viva quando faz todas essas coisas e principalmente o que gosta. Eu adorei esse papo, nosso público também, né? Você viu o pessoal participando. Foi um prazer receber as duas aqui hoje, viu? Muito obrigada, Beth, Obrigada Eliane, você, pela querida. disponibilidade de vocês, né? A Beth, que é super atarefada, cheia de compromissos, abriu um espacinho na agenda aí para vir nos visitar, É muito contar a prazer sua estar aqui. história linda. Muito obrigada mesmo, viu, Beth? Obrigada a você, querida. E você também, Eliana, Obrigada. se deslocou da nossa vizinha, né? A sua escola também, né? Se o pessoal quiser conhecer, a gente é assistido pela nossa região, então o pessoal pode ir até lá conhecer a sua escola. Onde fica? Minha escola é americana, chama Twist Dança. Ok. E fica no bairro Santa Catarina, é um bairro bem fácil de chegar, é pertinho já da saída da estrada aqui da SP. É assim, tá de portas abertas lá para quem quiser, três, né, que nós começamos, aceitamos a partir de 3 até onde quiser. Até sem limite de idade. Tem uma frase que diz que quem dança é mais feliz. É verdade? Muito mais, isso aí eu não preciso nem falar. Ah, que bom. Gente, muito obrigada, Eliana. Obrigada, Beth. Obrigada você, Obrigada. querida. Espero vocês numa próxima oportunidade para a gente conversar de outros assuntos também, porque foi muito bom. Obrigada, É isso, Beth. gente. Chegamos ao final. Eu quero agradecer muito a companhia de todos, desejar uma ótima noite. Até amanhã. Tchau, tchau.